Vamos mudar de assunto agora, pessoal. O assunto é pesado, mas digamos assim, com um certo alívio, né? Com um certo tom de alívio mesmo, com a conclusão de uma etapa importante. Estou falando do julgamento de Elcio de Queiroz e Rony Lessa, executores, réus confessos. Eles eram pelos assassinatos da Marielle Franco e do Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018. De lá para cá foram mais de 6 anos, quase 7 anos de espera, e uma espera de muita angústia, né, para as famílias da Aniele e do Anderson, que aguardavam exatamente o andamento das investigações, e pelo que a gente sabe até aqui, as investigações foram, de certa forma, ali, muito atrapalhadas por quem deveria investigar, na verdade, trabalhar para elucidar esse crime por conta do possível, provável envolvimento de pessoas importantes, poderosas do nosso país. Os delatados agora, como possíveis mandantes, são os irmãos Brazão, né, tanto o Domingos Brazão como o Chiquinho Brazão, conselheiro do TCE, ex-conselheiro e o deputado federal, e também o Rivaldo Barbosa, que teria, de certa forma, atrapalhado. Aliás, ele teria atrapalhado concretamente, já que era o chefe da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, pelo menos é o que dizem Elcio e Rony na delação que eles assinaram, a colaboração com o Ministério Público, com a Polícia Federal, enfim, com as autoridades que investigam este caso. E para falar sobre ele, aqui conosco a ministra da Igualdade Racial, a irmã da Marielle, Aniele Franco. Ministra, prazer recebê-la. Boa tarde. A senhora já falou, e a fala foi muito forte, impactante ali ontem no final do julgamento, né? E a gente sabe que foi e ainda é uma batalha árdua, né? Ainda tem algo que para a senhora deve ter um peso tão grande ou ainda maior, né? Que é a penalização, a culpabilização daqueles que resolveram, né? Tiveram a ideia e mandaram matar a Marielle, por consequência o Anderson, algo que ainda não está concretamente resolvido, né, ministra? Boa tarde. Claro, boa tarde, Diego, boa tarde, Léo, boa tarde, Carla, é um prazer estar aqui com vocês. É uma mistura de sentimentos, assim, acho que você traz isso na sua pergunta muito bem colocado e eu te confesso, Diego, que ontem foi um passo importante, foi um passo dado, a gente reconhece o esforço, sabe tudo que a gente passou para chegar até aqui, mas ainda tem muita coisa a vir pela frente, né? Ter olhado ali o rosto dos meus pais naquele momento da sentença, no momento que a doutora, que a juíza, né, a doutora Luísa fala também, a gente fica com o sentimento de que mesmo com muita dor, a gente teve uma justiça sendo iniciada, coisa que infelizmente no nosso país não são todos que têm acesso, né? Verdade. Ministra, boa tarde. Leonardo Sakamoto aqui. Obrigado Boa pela tarde, Léo. presença, né? E é a gente tem, bem, a gente viu condenado agora o Rony Lessa, um dos principais matadores de aluguel do Rio de Janeiro, e a gente está na fila de espera para o processo e julgamento, tanto do Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, quanto do Chiquinho Brazão, que é deputado federal, e do então delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. É, essa confluência de interesses, ela mostra que crime, política e polícia andam juntas no Rio de Janeiro? Olha, a gente tem feito essa discussão, não é de hoje, né, Léo? Essa sua pergunta, ela é demonstrada, não é a Aniele que vai falar ou que vai comprovar, pelo contrário, é o que a gente está vendo dentro do caso da minha irmã e, infelizmente, também é notório em outros casos, né? Eu fiz essa fala ontem para os meus pais quando nós chegamos em casa, de que, com certeza, na hora que as pessoas estavam ali planejando, seja para executar, seja para pagar, seja para interferir. É claro que pesou o poder de quem está ali eleito, né? É claro que pesou o poder de quem tem 25 milhões para dar para matar alguém, enfim. E infelizmente, né? Eu repito o que eu falei para eles aqui para vocês, com muita certeza e assim, sem nenhum achismo, apenas a opinião de uma familiar que, neste caso, andou, né, e caminhou muito junto. Eu não me canso de dizer, Léo, que a surpresa negativa que a gente teve ao ver o Rivaldo descendo daquele avião, assim, nunca vai sair da minha cabeça, se caso isso venha a se confirmar, a fala dele e a maneira com que ele tratava meus pais, assim, de sentar ao lado e dizer, é uma honra para mim elucidar esse crime pelo carinho que eu tenho e tinha pela Marielle. E a gente
6 anos depois, ver aquele homem descendo ali do avião juntamente com os outros deputados, enfim. Ministra, o julgamento de ontem, como a senhora falou, trouxe à família sentimentos misturados, né? Como é que a senhora imagina daqui para frente, o que a justiça ainda pode fazer? Qual a expectativa de você, da senhora, dos seus pais, em relação aos próximos passos? O que mais vocês desejam e esperam para poder ter um pouco mais de senso de justiça daqui para frente? Carla, olha, eu te confesso que eu preferia 1000 vezes a minha irmã aqui, né? Eu não me canso de dizer isso, de relembrar que a nossa vida estava tranquila, de uma maneira honesta, enfim, sendo conduzida. Eu não consigo te responder muito o senso de justiça que eu ainda tenho, porque ele sempre vai ser incompleto para mim. Ele nunca vai ter o verdadeiro sentimento, né, de que chegamos a algum lugar. É óbvio que eu super entendo e respeito todo o trabalho feito até aqui, entendo também e respeito aquela sentença de ontem. Isso tem, sim, um mínimo sentimento de justiça para os familiares, mas é muito complexo a definição de justiça quando se perde alguém que se ama tanto. Eu espero que a gente agora siga os mesmos passos e chegue a uma condenação com os mandantes, né, e todos os envolvidos. Eu acho que Carla vai ter uma frase que vai ficar na minha cabeça ainda por alguns anos, que é quando, no decorrer do júri, tem uma pessoa que vem para defender, dizendo que o Elcio ele não era tão culpado quanto o Rony, e prontamente os defensores entram e dizem o crime não teria acontecido sem o Elcio. E assim também eu digo para os mandantes, o crime não teria acontecido sem os mandantes, não teria acontecido com qualquer pessoa que tenha interferido ou não. Então, o meu sentimento, a minha sensação é que daqui para frente a gente consiga dar outros passos além desse, mas também, principalmente, em relação aos mandantes. Verdade. O ministro, a gente sabe que nessa delação, os dois, o Rony e o Elcio, falam sobre uma disputa por territórios, né, que teria provocado a motivação desse crime por parte da família Brazão. Acompanhei no Rio de Janeiro, né, a trajetória da sua irmã na política também, e ela, assim, não era uma das pautas principais dela, né, essa questão. Ela trabalhava com outros, alguns setores que até convergiam para isso, mas não era um tema prioritário da agenda dela. A senhora já está convencida que, de fato, né, foi essa a motivação, ou a senhora ainda tem certas dúvidas, né, sobre essa delação, sobre o que afirmam os dois? Claro, Diego, ontem e quarta ficou muito nítido para a gente as motivações ali desse assassinato cruel e brutal. Assim, a gente ouviu ambos os lados e tudo que vinha sendo ali apresentado, né, pela pessoa da acusação era exatamente como a Mari, defensora dos direitos humanos, cuidando de moradia digna e de tantas outras pautas, né? Eu te confesso que no momento inicial, quando isso tudo aconteceu, quando eu cheguei ali na cena do crime, no IML, nos 3 primeiros anos, enfim, eu não tinha ainda, eu não conseguia formular uma frase do porquê que foi a minha irmã, né, e quais os motivos. Ontem isso ficou um pouco mais forte para mim, porque era também uma pauta dela, a moradia digna. Era também a pauta dela, aquelas pessoas terem o direito de ir e vir, sabe? Eu acho que é menos do convencimento e mais do que tudo que representava. A Mari, ela não media esforços para defender as pessoas, ou acolher, ou cuidar. Pra você ter uma ideia, ontem, quando nós saímos do júri, que a gente fez um ato ali em frente à estátua da Marielle, ali no Buraco do Lume, tinha pelo menos ali umas 20 famílias vítimas também de violência, das mais diversas pautas, desde uma mãe de um policial a uma mãe de um aluno que sai da escola e toma um tiro de fuzil pelas costas. Então, as pautas dela, na verdade, e ficou muito comprovado isso para a gente ontem, era toda e qualquer pauta que se dizia respeito à vida digna para qualquer pessoa daquela cidade, daquele estado. Ministra, a gente costuma, desde da execução da Marielle em 2018, nós vimos uma série de episódios de ataques de desinformação, de mentiras, de fake news contra a memória da Marielle. A gente costuma até dizer que a Marielle foi morta 2 vezes. A primeira vez
né, no crime terrível, e na segunda vez por conta dessa onda de fake news, de mentiras, tudo. Eu queria saber como é que a senhora e a sua família aguentaram, como é que vocês passaram por tudo isso, como é que vocês viram e essa onda de fake news que não terminou, na verdade. Ela foi os executores foram condenados, mas a gente continua vendo na internet ondas de mentiras e de fake news contra ela. Como é que vocês encararam tudo isso? Léo, te confesso que no momento inicial ali eu virava noites e noites respondendo às pessoas nas redes sociais. Eu tinha uma frase, tenho ainda, que era: o meu sonho era conseguir dialogar com pessoas que pensavam diferente da minha irmã, sem que elas me desrespeitassem ou desrespeitassem a Mari. Eu não sei como que a gente aguentou tanto desaforo, tanto ataque, tanta ameaça, tanto xingamento, mas a gente sabia o tamanho da missão. E aí a outra parte dessa minha resposta para você é que ainda quando a gente lança e cria o Instituto Marielle Franco, a gente faz uma pesquisa sobre violência política de gênero e raça, que vai para o TSE, que chega na mão de Angela Davis e tantas outras pessoas importantes que debatem esse assunto, e é assim que a gente tem convivido até hoje. Não é fácil, de jeito nenhum, você perder um familiar, como a gente perdeu a Mari, e ter que explicar para as pessoas o óbvio. Qual é o óbvio? De que ninguém na face da terra merece ser assassinado, executado brutalmente como ela foi, independente de quem seja, independente da posição, da ideologia, do partido que ocupa. Então, todo ano eleitoral, a minha irmã volta a ser atacada, ela volta a ser ofendida, mas eu repito também, Léo, que enquanto a gente estiver aqui, tiver entendimento, força, coragem, a gente vai lutar para que as pessoas entendam que a Marielle era uma trabalhadora, honesta, uma vereadora eleita pelo povo, democraticamente, e que a gente jamais vai permitir que a reputação, que a imagem, que a memória dela seja atacada. Não é à toa que tentam sempre bater ou minar o que ela representa para a gente, mas tem sim uma família ao lado, por trás, à frente, lutando muito para que isso não fique se repetindo sempre. Ministra, a senhora falou na pergunta do Sakamoto, sobre polícia, política, né, e toda essa questão. A senhora está há 2 anos aqui no governo, entrou para a vida, política. Dá para a senhora ir num ministério com baixo orçamento, com desafios imensos. Nesses 2 anos de vida política, a senhora faz um balanço positivo, ou não? Como é que a senhora imagina entregando assim, né, esse trabalho feito à frente à pasta de igualdade racial agora até o fim do mandato do presidente Lula? Claro, Carla, é um desafio, né? Foi um desafio desde o começo, a gente sabia que seria desafiador, mas a gente já conseguiu dar passos importantes dentro de um ministério que foi recriado após ser uma secretaria, e eu imagino que a gente vai sair, assim como nós entramos, de cabeça erguida, tendo feito um trabalho que a gente sabe que não seria um trabalho fácil, pelo contrário, nada tem sido fácil até aqui, mas com a certeza de que a gente caminhou a passos não tão largos quanto as pessoas esperam, mas aos passos que foram possíveis, né? Assim, acho que só pelo fato do governo federal ter recriado o Ministério da Igualdade Racial e dar ali, sim, esse espaço dessa luta pela igualdade racial do nosso país, foi, sim, né, um passo importante, e a gente vai seguir caminhando para isso. A vida política, a vida pública, qualquer pessoa que entre aqui, Carla, eu acho que tem que ter muito caráter, muito valor e saber sempre de onde veio, para saber também onde quer chegar. Eu acho que assim como a Mari, né, infelizmente não pode mais estar aqui para contar, mas eu acredito e afirmo para você que ao sair daqui e olhar para trás a gestão que fizemos, a gestão que a gente vai entregar, com certeza é a gestão de uma pessoa que lembra e sabe o que é estar do outro lado, passando dificuldade, enfrentando racismo ou qualquer que seja violência, e tentar, sim, cada vez mais deixar um projeto político de país que eu acredite. É óbvio que a gente sabe que o racismo talvez não acabe em 4 anos de mandato do presidente Lula, mas é importante que a gente siga acreditando no que a gente defende coletivamente. Ministra, sem entrar em detalhes, a senhora citou episódios de violência, e nós, como mulheres, temos uma luta ainda maior, né? Recentemente teve um episódio que o Brasil acompanhou, infelizmente, sem entrar em detalhes, mas há uma lição que o país possa aprender nisso? A senhora já falou um pouco sobre isso, mas, enfim, desculpa tocar no assunto, mas no termos de lição, o que a gente pode deixar de lição para essa sociedade, nós mulheres que sofremos tanto com vários tipos de violência? Acho que tem muitas lições, né? A primeira de todas é a sociedade entender
que não é violentando uma mulher que vai acalar, né? Vai calá-la, vamos dizer assim. Então, quando assassinaram a minha irmã, deixaram um recado. Quando toda e qualquer mulher passa por qualquer que seja a violência, também tem outros recados, mas a gente tem seguido, né? A luta do feminismo, a luta do feminismo negro, a luta das mulheres do movimento negro não começa hoje, não começa comigo, não é à toa que a gente se forja nessa luta, mas se reinventa, se ressignifica, né? Então, eu tenho lutado muito todos os dias aqui nesse espaço e em outros espaços também, para que as minhas filhas e outras mulheres, todas as gerações, convivam num país mais seguro. Então, é uma lição de que, mesmo diante de muitas violências vividas por nós mulheres, não é à toa que a ministra Cida, quando ela fala desse reinventar, desse lutar, ela fala com tanto afinco também. Mesmo diante de tudo isso, a gente vai seguir e as pessoas precisam entender que as mulheres estão prontas e preparadas para chegarem e permanecerem, né, independente do que aconteça. Muito bom, ministra. Eu sei que a gente tem só mais um minutinho de entrevista combinado com a senhora e sua equipe, mas eu não posso deixar de perguntar, porque além de tudo, né, a sua função política, a sua vida pública da Marielle, a senhora ou era, né, que eu acho que não deixa de ser, irmã da Marielle, né? Pessoalmente para a senhora, né, como é que está sendo passar e reviver tudo isso? Diego, olha, é muito difícil. Acho que é difícil relembrar esses momentos, é difícil. A imagem dela no IML ontem veio muito forte para mim, mais uma vez. É difícil conviver com a falta, assim. Acho que para mim é isso, né? A Mari era alegria, enfim, era leonina, era feliz, ela amava viver e tinha muita coisa pela frente ainda. Acho que nunca vai ser fácil falar da minha irmã, embora eu tenha um orgulho danado. Eu sei que mesmo ela sem estar aqui presencialmente, fisicamente, ela está comigo em todos os momentos. Então é uma força que a gente tem na família de honrar a memória dela e tudo que ela representa pra gente.